Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui em mais uma videoaula das atividades curriculares complementares. Dessa vez a gente vai falar sobre cidadania antiga e moderna. Então, sem mais delongas, vamos lá começar a nossa videoaula de hoje. E ela começa exatamente falando sobre a palavra cidadania, certo? Essa palavra é uma palavra que deriva do latim. Ela vem da expressão civitas, que significa cidade. Cidadãos são aqueles que coabitam e dividem os espaços públicos. O cidadão cumpre deveres e também tem direitos civis, políticos e sociais, que se desenvolvem a partir da busca pelo bem comum e também dos interesses coletivos. Então vamos lá, para a gente poder entender. Cidadão vem da palavra civitas, que significa cidade. Então, cidadãos somos todos nós que coabitamos o espaço público, o espaço da cidade, e também temos direitos e deveres. Então, sempre que eu lembrar de cidadania, eu vou lembrar disso. Direitos, deveres, voltados ao bem comum e também ao interesse coletivo. Aí tem uma citação de um teórico chamado Dalmo de Abreu Dallari. E ele diz o seguinte: a cidadania expressa, ela demonstra um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e também do governo de seu povo. Então aqui nessa definição do Dallari, você já percebe um elemento novo, que é exatamente o elemento da participação política, da possibilidade de participar do governo, de seu povo, de participar das decisões, seja de forma direta ou de forma indireta. Então, cidadania também vai nos lembrar essa ideia da participação nas decisões públicas. A cidadania é objetivo, perseguido por aqueles que anseiam por liberdade, mais direitos, melhores garantias individuais e coletivas frente ao poder e à arrogância do Estado. Então, muitas vezes o Estado, como é uma estrutura de poder muito gigantesca, ele pode utilizar esse poder de uma maneira autoritária. Não quer dizer que ele sempre faça isso. Mas existindo essa possibilidade, o cidadão deve lutar pelo seu direito, pela sua liberdade, por aquilo que é garantido a ele através das leis, da Constituição, certo? Então é exatamente por isso também que a cidadania existe, para que a gente consiga esse equilíbrio e não se deixe controlar por um possível autoritarismo, quase não saiu, um possível autoritarismo do Estado, do poder público, que nem sempre acontece, mas que pode ser possível de acontecer. E o cidadão tem que estar vigilante, tem que estar atento, exatamente para fazer com que o seu direito seja assegurado, seja garantido. A sociedade ocidental, especialmente aqui no Ocidente, desse lado do mundo, nos últimos séculos, andou a passos largos no sentido das conquistas de direitos de que hoje as gerações do presente desfrutam. Então, se hoje eu e vocês vivemos em uma sociedade que nos garante ali uma liberdade claramente limitada pelas leis, mas uma liberdade de ação, de expressão, que nos garante direitos políticos, civis, sociais. Isso se deve muito à luta de pessoas que vieram antes de nós, por esses séculos que estão para trás e que foram séculos que aqui no Ocidente, a partir do século XVII e XVIII principalmente, passou-se a se garantir uma ideia de cidadania mais abrangente, mais ampla, que tem a ver com esses direitos que eu citei para vocês. Direitos políticos, civis, direitos sociais também. Então isso tudo é fruto de lutas históricas, não é dado de presente. Não surgiu na natureza, mas foi conquistado ao longo do tempo. Então os direitos que a gente tem hoje, que a gente pode usufruir, se deve muito a quem lutou por eles no passado. E aí por isso que a gente vai falar da cidadania em tempos históricos diferentes. A cidadania antiga, a cidadania na Idade Média, a cidadania na modernidade e assim por diante, tá? Para a gente compreender exatamente esse processo histórico de confirmação
e de melhoramento da cidadania ao longo do tempo. Então vamos lá. A cidadania antiga. A história da cidadania começa na antiguidade, em diferentes civilizações e culturas que desenvolveram sistemas políticos e também sociais que concediam a seus habitantes direitos e deveres específicos. Então, assim, a gente lembra muito, quando estuda história, principalmente, de Grécia e Roma, né? As bases, os pilares da nossa civilização ocidental devem muito a essas duas civilizações antigas, tanto a Grécia Antiga quanto a Roma Antiga. A Grécia é o berço da democracia, na cidade de Atenas. Roma é o berço do republicanismo e também dos direitos escritos, né? Então, o direito romano, que é a base do direito ocidental, a República Romana e a democracia grega são pilares muito importantes nessa construção do que hoje é politicamente o Ocidente. Por isso que a gente vai falar agora da cidadania na Grécia Antiga. Lá na Grécia Antiga, a cidadania era um privilégio, é diferente de hoje, tá? Então, se a gente vê a cidadania hoje como uma coisa que é para todos, homens, mulheres, idosos, antigamente não era assim. A cidadania não era um direito amplo, era um privilégio restrito somente a um grupo social, que eram os homens livres, que viviam na polis, né, na cidade de Atenas. Se a gente está falando de democracia, por exemplo, democracia ateniense, os homens livres eram cidadãos, mas os escravos não eram, por exemplo. Né? As mulheres não eram, os estrangeiros também não eram vistos como cidadãos. Tá? Os cidadãos tinham o direito de participar das assembleias, das discussões políticas e contribuir para a tomada de decisões políticas. No entanto, essa cidadania lá na Grécia Antiga, ela não era ampla. Ela não era o conjunto das pessoas que tinham esse atributo, somente os homens livres. Então excluía-se as mulheres, excluía-se os escravos. Lembra que Grécia e Roma são sociedades que economicamente foram baseadas no modelo escravocrata, na escravidão, tá? E também excluíam-se os estrangeiros, as pessoas que não eram nascidas na polis, também estavam excluídas desse processo de cidadania. Na Roma Antiga, como é que funcionava? A cidadania romana também era um privilégio, era para poucos, né? E estava diretamente ligada ao status social e político do indivíduo. Os cidadãos romanos, que também eram uma minoria, não era o universo da população que era cidadã, pelo contrário, muito pouca gente não era cidadã, mas quem era cidadão tinha direitos civis e políticos, como o direito de votar e de ocupar cargos públicos, como o cargo de senador, por exemplo, certo? Então você percebe que tanto na Grécia Antiga quanto na Roma Antiga, que são o começo, né, desse processo da cidadania no Ocidente, a cidadania ainda não era vista como algo universal, como algo que abarcava todas as pessoas, mas era um privilégio, era algo para um pequeno grupo, para uma parcela muito restrita da população. Na Idade Média, a Idade Média é um momento marcado ali por uma forte influência da Igreja, né? Sobretudo no Ocidente. É o período de expansão do cristianismo, o período de fortalecimento do clero e também na nobreza, e também o período de domínio da Igreja enquanto instituição, o período mais importante da Igreja cristã enquanto instituição, enquanto força institucional, foi exatamente a Idade Média. A Idade Média foi um período de profundas transformações sociais, políticas e econômicas. Nesse contexto, no período medieval, a cidadania estava vinculada à noção de vassalagem e às relações feudais. Então, assim, os nobres eram a elite da sociedade feudal, da sociedade medieval, juntamente com o clero, né? O clero representava a igreja. Então você tem o clero e a nobreza como as classes ou as camadas mais importantes desse modelo de sociedade. A relação de suzerania e vassalagem é uma relação que acontece entre os nobres, tá? Então, suzerano e vassalo, os dois são necessariamente da mesma camada. Os dois são nobres. É uma relação dentro da nobreza. A maior parte da população
era constituída por servos e camponeses que não tinham direitos políticos. Então, novamente, na Idade Média, assim como na Antiguidade, você tem uma parcela muito grande da população que não era tida como cidadã, que não usufruía desses direitos que a vida cidadã nos confere. Tá? Então, era uma coisa que ainda na Idade Média era para uma minoria, era para poucas pessoas. E estavam submetidos, no caso dos servos e camponeses, ao poderio dos senhores feudais. O senhor feudal é a nobreza, né? São nobres. Então os nobres dominavam aquela sociedade, juntamente com a influência do clero, que é representante da igreja na terra. Né? E aí você tem, então, uma sociedade formada por uma maioria de pessoas que não tinha essa prerrogativa, essa característica da cidadania. Então, assim, Antiguidade, Grécia, Roma, Idade Média são momentos da história onde já havia cidadania, mas ela não existia com a mesma característica que ela tem hoje. Porque a cidadania na Antiguidade e na Idade Média era uma coisa excludente, era uma coisa restrita, era só um pequeno grupo, era só poucas pessoas que tinham esse atributo, essa característica, essa prerrogativa de serem cidadãos. A grande maioria estava fora, a grande maioria estava excluída do que a gente chama de cidadania. Aí a coisa começa a mudar a partir da modernidade. Então ali entre os séculos XV e XVIII, que marca o período da modernidade, da Idade Moderna, aí as coisas começaram a mudar, ou seja, a ideia de cidadania que vai ser construída nessa época, ela vai ser mais ampla. Ela vai abarcar um número maior de camadas sociais, de pessoas, diferente do que era na Grécia Antiga, diferente do que foi também na Roma Antiga, diferente do que foi no período medieval. Então, a partir de agora, a gente vai ver uma cidadania que é mais ampla, que é mais abrangente, certo? Então, vamos lá. O surgimento do Estado moderno, ali por volta do século XV e XVI, e das nações como a gente conhece hoje, né? Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Então, o surgimento desses países, desses Estado-nação, desses Estados nacionais, trouxe uma nova concepção de cidadania, uma nova ideia sobre o que representava ser cidadão, associada à ideia de soberania nacional e também de participação política. A participação política sempre foi um atributo de quem era cidadão. A diferença é que, a partir da modernidade, essa participação vai ser mais ampla. Ela vai se estender a um número maior de pessoas, tá? Ao longo do tempo. A Revolução Francesa, que é de 1789, ou seja, do final do século XVIII, em particular, foi um marco histórico para a consolidação da cidadania moderna. Então, assim, se existe algum evento histórico que consolida um ideal novo de cidadania na modernidade, vai ser a Revolução Francesa. Vai ser essa revolução de caráter burguês acontecida no final do século XVIII, com a proclamação de um documento pós-revolução chamado de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde se afirmava a igualdade entre os indivíduos. Só que assim, era uma igualdade mais ou menos, não era uma igualdade tão igual assim. Porque, por exemplo, as mulheres, elas continuavam excluídas desse ideal de cidadania ou de igualdade da Revolução Francesa. Somente ao longo do século XIX, articulando os movimentos, né, que vão dar origem aos movimentos feministas atuais, é que as mulheres começaram a ganhar espaço, começaram a ter direito de voto, direitos políticos, civis. Mas na Revolução, o que acontece na Revolução Francesa é uma extensão da igualdade jurídica para os homens, independente da camada social a que eles pertencessem. E na contemporaneidade, ou seja, e hoje em dia, como é que a cidadania é vista?
A cidadania contemporânea é marcada pela busca contínua pela ampliação dos direitos e pela inclusão de grupos que historicamente estão à margem do processo, de grupos que historicamente estão excluídos, historicamente estão marginalizados. Nesse contexto, a cidadania adquire novos significados e abrange diferentes dimensões também. E aí vamos para uma questão da Unifesp, para a gente poder ver se realmente entendeu esse conteúdo da videoaula. Lá na Unifesp caiu assim, ó, entre aspas, uma citação. Nunca temi homens que têm no centro de sua cidade um local para reunirem-se e enganarem-se uns aos outros com juramentos. Com estas palavras, Ciro insultou todos os gregos, pois eles têm suas ágoras, que eram os espaços, né, as praças públicas, onde se reuniam nas assembleias, onde se reúnem para comprar e vender. Os persas ignoram completamente o uso de ágoras e não tem lugar algum com essa finalidade. É uma citação de Heródoto, que é um historiador grego. Tá? Então você tem um personagem persa, que é o Ciro, ofendendo indiretamente os gregos, falando que ele nunca temeu homens que se reúnem em ágoras, em praças públicas, para discutirem e enganarem-se uns aos outros. Você tem uma citação de historiador grego, falando sobre alguém que é persa, tentando ofender os gregos, citando as ágoras, os espaços de debate, os espaços da vida pública na Grécia. O que esse texto expressa? O que ele simboliza? Letra A. Ele simboliza a inferioridade dos persas, que, ao contrário dos gregos, não conheciam ainda a vida em cidades. Errado. Os persas tinham grandes cidades. O que eles não tinham era esse ideal da democracia, do debate, da discussão pública, certo? Então a questão, ela não é bem, a opção ela não responde corretamente ao que foi perguntado. Ela expressa a desigualdade entre gregos e persas, apesar dos mesmos usos que ambos faziam do espaço urbano. É falso, porque somente os gregos usavam esse espaço urbano na antiguidade como espaço de expressão de cidadania, de debate, de decisões públicas, de assembleias. Então não é verdade a letra B. Letra C de casa. Demonstrava o caráter grego, fundamentado no uso específico do espaço cívico, do espaço civil, do espaço público, construído em oposição aos outros. Aí faz sentido. Porque se a gente comparar a cultura persa com a frase de Ciro, com aquilo que ele fala dos gregos, existe uma oposição do uso desse espaço público, desse espaço do debate, da política, do diálogo, da vida cidadã. A letra C, então, é a que mais faz sentido até agora. Letra D. A incapacidade do autor, o Heródoto, olhar com objetividade os persas e descrever seus costumes diferentes. Não, mas aqui ele está citando um persa, falando sobre os gregos, né? Então a letra D não entendeu direito aquilo que se passou na citação, não tem nada a ver com aquilo que está na letra D. A letra D não responde corretamente ao que foi perguntado. A complacência dos persas para com os gregos, decorrente da superioridade de seu poderio econômico e militar. Pessoal, a gente não está falando sobre isso, tá? Não tem nada a ver com superioridade econômica, militar. A gente está falando de uma pessoa que é de outra cultura, vendo as cidades gregas e dizendo que nunca vai temer homens que se reúnem em espaços públicos, como a ágora. Então, pessoal, aquilo que responde corretamente à interpretação da citação vai ser claramente a letra C, como eu falei para vocês. Ela expressa, com o uso da ágora, do espaço público, o caráter grego, fundamentado no uso específico desse espaço cívico, construído em oposição aos outros, beleza? Então, com isso, a gente vai encerrando mais uma videoaula de Sociologia. Espero que ela tenha sido boa e proveitosa para vocês. Vou lembrá-los uma coisa muito importante, de acessar o plano de estudo para obter mais informações sobre esse conteúdo. Não esqueçam de estudar, é muito importante
né? O estudo é muito importante, o acompanhamento disciplinado daquilo que você está estudando, para que você possa compreender aquilo que se estuda, beleza? Então, atenção nos planos de estudo, nas videoaulas, na aula do seu professor ou da sua professora aí também, em sala de aula no dia a dia. E é isso, essa é a nossa mensagem final da aula de hoje. Um abraço a todos vocês e a gente deixa então marcado o encontro para a próxima videoaula de Sociologia. É isso, tchau, tchau!